Olá, família Kev, família até que ele venha, família forte e corajosa, abençoada por Deus, destemida, família que a cada dia vive o descanso de Deus, vive a confiança no Senhor, a esperança. Ai de nós se não fosse o Senhor, ai de nós se não fosse esse descanso, esse refrigério, as palavras do Senhor que são bálsamo para nossas vidas, que todos os dias nos encorajam. Bem-vindos ao nosso canal, bem-vindos até que ele venha. Você que está chegando agora, meu nome é Eliade Lisboa. Esse é um canal criado, sonhado para estarmos juntos, família de Deus, família que aguarda a volta do Senhor Jesus, para estarmos animando um ao outro, encorajando um ao outro, e isso vem pela meditação na palavra do Senhor todos os dias, o dia todo. E hoje é um dia de agradecer ao Senhor, de meditar juntos. Vamos meditar juntos? Quero meditar com você hoje no livro de Deuteronômio, no capítulo 15. Deuteronômio, no capítulo 15. Eu estou meditando esses dias em Deuteronômio e também em Salmos e nas cartas do apóstolo Paulo, né? Porque eu tenho uma meta já há um tempo, desde que caiu a ficha para mim do que está escrito em Josué, que Deus falou em Josué no capítulo 1, versículo 8, 9 em diante. Ele falou assim, não se aparte da tua boca o livro desta lei, antes medita nela de dia e de noite, para que você vá bem e prospere em todos os seus caminhos. E há muitos anos, quando eu meditei nessa palavra, e o Senhor deu essa ordem de dia e de noite. Eu tenho buscado viver esse nível de meditação de dia e de noite, porque a palavra é o alimento, a palavra nos sustenta, a palavra é o nosso guia, a palavra nos aproxima cada vez mais de Deus, a palavra nos santifica, nos purifica, nos limpa, e quanto mais a gente medita na palavra, mais nós vivemos essas experiências de relacionamento íntimo com Deus, de nos corrigirmos, de sermos melhores. E aí eu tenho essa meta, eu coloco aqui na minha parede a figura aqui, ó, de dia e de noite. Estão vendo aí a figura? Que é para eu não esquecer. E aí sempre que eu olho, ali eu falo, olha, Eliade, não esqueça, de dia e de noite. É bom, não é uma obrigação, não é uma religiosidade. É algo que faz bem, um alimento necessário para nossa alma, um alimento prazeroso. Sabe o alimento que dá prazer? Qual é o alimento que você mais gosta aí no mundo físico? E a palavra é muito mais do que isso, né? A palavra de Deus é muito mais do que esse alimento. Eu estou com o Espírito Santo e vamos seguindo, né? Mas vamos meditar juntos. Deuteronômio 15, uma palavra que está assim, rasgando a minha alma, rasgando o meu coração. E o que é que está nesse texto? Está escrito no capítulo 15, versículo 9. O capítulo 15, na verdade, está falando sobre o ano do cancelamento das dívidas. Para o povo de Israel, Deus deu uma ordenança. Deus ordenou ao povo de Israel, naquele momento todo da transição, né, da saída da caminhada lá do deserto para chegar na terra prometida. E dentre todas as orientações, dentre todas as ordenanças que Deus estava trazendo, ele disse que no 7º ano era o ano do cancelamento das dívidas. E nesse ano do cancelamento das dívidas, quem tivesse pedido dinheiro emprestado, acabou. Não precisava devolver, estava perdoado, ele poderia ficar com ele em relação ao empréstimo. E tantas outras coisas, né? Sobre a liberação do escravo, do servo, estava liberado. Sétimo ano, um ano que a dívida estava cancelada. E aí pensa que Deus, em Jesus, cancelou as nossas dívidas também, todas as nossas dívidas, as dívidas que nós tínhamos. Jesus, lá na cruz, cancelou as dívidas do pecado, as dívidas que nós tínhamos das acusações pelos pecados que nós pecamos, e Jesus levou a cruz. E nesse ano, nesse tempo aí, Jesus veio e cancelou. Mas nesse texto aqui é uma figuração também desse momento. Deus está trazendo essas orientações para o povo de Israel.
E ele fala forte sobre a generosidade. E no versículo 9, capítulo 15, diz assim: não demonstre má vontade para com seu irmão necessitado, deixando-o sem nada. Seu irmão está necessitado, você não tem que agir com má vontade. Não tem, poxa, você vem me pedir. Não. Ele está dizendo, não haja com má vontade. Porque o nosso Deus é generoso. Ele está ensinando a gente sobre generosidade. E fala forte ao meu coração, acredito que ao seu também, todo mundo que quer viver esse nível de generosidade. E vai continuando falando no versículo 10, fala, dê generosamente e sem relutância de coração. O seu coração não é para relutar. Não é só, poxa, é o ano do cancelamento, né? Eu vou, mas eu não queria. Poxa, era meu dinheiro, aquele dinheiro que eu estava precisando, eu emprestei a ele, porque ele me disse que ia pagar tal dia, mas ele não pagou. E Deus está dizendo, não peça de volta o que você emprestou. É dele. Acabou, é perdão da dívida, né? E sem relutância no seu coração, dê abertamente, sem relutar, sem ficar pensando duas vezes. Dê sem relutância no seu coração. E a parte que é ainda mais forte de todas é que ele fala assim, quando ele diz assim no versículo 10, dele generosamente e sem relutância no coração, pois por isso o Senhor, o seu Deus, o abençoará em todo o seu trabalho e em tudo que você fizer. Portanto, eu lhe ordeno que abra o coração para o seu irmão israelita, no versículo 11. E no versículo 14 diz, dele conforme a bênção que o Senhor, seu Deus, tem lhe dado. É uma palavra que diz assim, eu estou abençoando vocês para isso. Deus está me abençoando para isso. Deus está lhe abençoando para você abençoar. Eu sou abençoada e eu sou abençoadora. Eu sou recebedora, eu sou doadora. Então, na mesma medida que Deus nos abençoa, nós precisamos abençoar. É uma palavra que nos impacta assim e que nos chama para um posicionamento. Precisamos dar generosamente. E no versículo 10 diz assim, assim como eu estou abençoando vocês, assim como eu tenho dado para vocês, eu tenho abençoado dele, abençoe generosamente. Porque eu estou abençoando vocês, eu estou fluindo as bênçãos sobre você. E que essa bênção flua para outras pessoas, na sua família, na sua vizinhança, na sociedade, nos lugares onde vocês estão. O Senhor nos abençoa, mas quando a gente retém, também é retido para nós. Tem uma canção que diz assim, dê e Deus lhe devolverá, muito grande medida, sacudida e transbordante, dê e Deus lhe devolverá, então dê ao Senhor. Tem um texto na Bíblia que diz que quando você dá ao pobre, você empresta a Deus. Já pensou em emprestar a Deus? Deus vai te dar em dobro, Deus vai te devolver com abundância, com prosperidade. Então, que sejamos essas pessoas, não é, que é abençoada e que é abençoadora, que não retém, mas que tem a mão aberta, o coração aberto, liberal para abençoar sem nenhuma relutância no coração. Então, que essa palavra ela fale fortemente ao seu coração, está falando e falou fortemente ao meu coração. E é preciso que a gente faça valer tudo que o Senhor tem falado e que tem ministrado em nossas vidas. Até que Ele venha, dê generosamente, abençoe generosamente, porque o Senhor tem abençoado você para isso, está escrito aqui na palavra. É para isso que eu estou abençoando você. Para você ser generoso, para você ser abençoador, não para você ser avarento, para você ser mesquinho, mesquinha, avarento, avarenta, mas para que sobre as pessoas onde você está, essa abundância da bênção venha. À medida que eu abençoo, a bênção retorna para mim e eu sempre vou estar próspera. Nunca vai faltar, nunca vai faltar. Então pensa nisso, não demonstre uma vontade para com seu irmão necessitado, deixando-o sem nada. Dê generosamente, sem relutância de coração. Dê-lhe conforme a bênção que o Senhor tem lhe dado.
Então pensa nisso, amplia essa meditação, compartilha para muita gente, clica no sininho na opção todos, para que você seja notificado todas as vezes que eu gravar um novo vídeo e que você pense sobre isso hoje. Deus abençoe, amo vocês, até o nosso próximo encontro, até que ele venha com muita generosidade, abençoando muito, porque a bênção do Senhor está sobre a sua vida e transborda em todos os lugares onde você chegar. Beijos, amo vocês.